Na aula de hoje, vamos falar do conjunto de instruções do Intel 8051. PSW é um registrador de função especial. Eu tenho bits de condições nele, assim, o vai 1, auxiliar vai 1, e também overflow e paridade. Eles estão localizados no bit 7, 6, 2 e 0. Esse cara aqui não é usado, o bit 1. Eu posso utilizar como flag. De repente eu quero dizer assim, ó, toda vez que acionar o alarme, eu quero ter essa informação. Então eu boto 1 aqui. Desacionou o alarme, bota 0 aqui. Posso fazer uso desse cara. E esses dois para selecionar os nossos bancos de registradores. Quais instruções afetam efetivamente aqueles bits? Então nós temos algumas instruções que, por exemplo, o vai 1, a gente tem esse conjunto de instruções. E quando eu tenho X, ele está dizendo pode afetar para 0, o vai 1, ou para 1. Daqui a pouco a gente vai ver cada instrução dessa, né? Outros valores, como overflow e auxiliar carrier, nós temos instruções como add, addce, sub-b, mu, div, tá? Sendo que mu e div só alteram vai 1 para 0, enquanto quando eu tenho um X aqui, esse valor pode ser alterado ou para 0 ou para 1, e assim por diante. Vamos ver cada instrução dessa, como é que elas trabalham, implementar no EdSim para a gente trabalhar bonitinho. Os modos de endereçamento. Esse primeiro a gente já fez, já trabalhamos com ele, que é o modo de endereçamento chamado imediato. Sempre eu vou trabalhar com o acumulador, né, que é chamado de A ou ACC, lá no nosso Intel 8051. Então, aqui com destino sempre vai ser esse A, vocês vão ver todas as instruções daqui para frente. E eu vou fazer move para esse A, esse registrador acumulador, um valor imediato. Para ser imediato, eu coloco aqui o jogo da velha, sustenido, cerquinha, como vocês possam chamar. E coloco um valor. Esse valor 48, como está em hexadecimal, ele vai ser armazenado aqui diretamente com 48 em hexadecimal. Se tivesse em binário, ele seria convertido para hexa e apareceria aqui em S. Se tivesse em decimal, ele seria convertido para hexadecimal e entraria aqui como hexadecimal. Portanto, se vocês estiverem com instruções e nessas instruções esquecerem de botar o H, ele vai entrar como decimal. Padrão é entrar como decimal, tá? Então, botei 30 aqui, apareceu 48. Veja porque você não botou em hexadecimal, você botou em decimal. Uma outra forma de endereçar é chamado de modo registrador. No modo registrador, a gente também vai trabalhar com acumulador, porém, ao invés de na instrução ter de forma imediata um valor para a gente armazenar no acumulador, a gente vai fazer uso de um registrador. E aqui eu estou mostrando para vocês os 8 registradores. Registrador 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que é que tem armazenado em cada um deles. Então aqui, ó, no registrador 7 tem o valor 2D, no registrador 2 tem o valor 6F e assim por diante. O que é que ele está fazendo aqui? Na instrução, como ela é modo de endereçamento do tipo registrador, ele vai pegar o valor que tem no registrador 6, então ele vai aqui no registrador 6, tem que valor 51H. Vai pegar esse valor 51H e vai fazer o quê? Jogar no mover para o acumulador. Então o acumulador vai receber o valor 51H. Então repare que é diferente do nosso imediato. Imediato e diretamente, de forma imediata, na instrução eu boto o valor. Para isso eu sinalizo com esse símbolo. Já no registrador, eu informo qual é o registrador que eu quero e lá no registrador eu pego o valor e jogo no acumulador. Temos outros dois modos, o modo direto, acesso à memória de forma direta. Repare que eu tive o cuidado de colocar memória com a cor em verde e coloquei o registrador na cor azul para vocês separarem, e provavelmente a gente sempre está acostumado a ver a memória em verde, né? Quase que geralmente a gente vê essa memória em verde. Por isso que eu coloquei aqui propositalmente para a gente entender, né, visualmente, já diferenciar o modo registrador do modo de memória. Então eu estou falando aqui do modo direto de memória. Por que direto? Repare que ele pode ser confundido com o modo imediato. O modo imediato eu teria que botar aqui o sustenido, o jogo da velha, o hashtag. Se eu não coloco, eu estou dizendo, isso aqui não é o valor que eu quero que você armazene no acumulador, que você mova para o acumulador. Isso daqui é o endereço
na memória e vá diretamente na memória, acesse ela na posição 51, ó, e pegue o valor e coloque este valor que está na posição de memória 51 dentro do acumulador. Isso é o modo direto. Já no modo indireto, ele faz uso tanto da memória quanto do registrador. Porque na sua instrução, ele informa qual é o registrador, mas ele diga, vá no registrador, pegue o valor que tem nele e acesse a memória. Então, vá indiretamente na memória. Aqui eu estava indo diretamente na memória, na posição 51. Do lado de cá, eu vou indiretamente na memória. Então, o que é que tem lá no R6? Vamos ver? No R6, eu tenho o número 51. Portanto, eu vou pegar esse número 51 e verificar na posição de memória 51 o que é que tem. O que é que tem na posição 51? 2DH. Então, pega esse 2DH e sim, ele é que vai ser movido para o acumulador, de forma indireta. Temos a última forma de endereçamento, que é o registrador base mais indireto. Esse tipo de atribuição, esse tipo de endereçamento que a gente faz, é mais utilizado de forma externa, quando eu quero fazer índice para acessar uma memória externa. Então, vocês já vão ver de cara aqui que a memória externa está sendo representada com a outra cor e o endereçamento dela não tem mais apenas 1 byte, como a gente tinha nas anteriores. Veja que no anterior eu tinha apenas 1 byte. Cada hexadecimal tem 4 bits. Então esse hexadecimal tem 4 bits para ser representado e esse hexadecimal tem 4 bits. 4 mais 4, 8 bits, que dá um total de 1 byte. Isso é memória interna no nosso Intel 8051. Já externamente, como a gente tem um endereçamento, barramento de endereço de 16 bits, que são formados, né, esses 16 bits com 8 pinos da porta 0 e mais 8 pinos da porta 2, somando esses 8 com mais 8, não 16, ou seja, 1 byte com mais 1 byte, 2 bytes. Então, o endereçamento que nós temos na memória externa, ele é feito de 2 bytes. Então, nós temos aqui 4 hexadecimal, bem representadinho, bonitinho. O que tem aqui na instrução? A instrução tem mover para A, sempre como eu falei para vocês, era mover para o nosso acumulador, o que está em PTR, mas como ele é registrador base mais indireto, eu vou ter que somar de forma indireta o que tem em A. Então eu preciso ver o que tem em A. Em A tem 04, em DPTR, que é um ponteiro de dados de forma externa, esse registrador aqui, ele tem 16 bits, porém, ele é separado fisicamente dentro do nosso microcontrolador 8051 em 2. Ele tem a parte mais baixa, o L, e a parte mais alta, o H. E eu já vou mostrar para vocês isso no EdSym, para vocês já ficarem sabendo aqui, ó, desse registrador bonitinho. DPH, DPL. Esses dois caras formam um DPTR. Então, 8 bits aqui mais 8 bits, 16. 1 byte com 1 byte, 2 bytes. Então, esses dois caras é que me permitem acessar de forma externa com 16 bits. Então, essa é H de high, mais alto, e esse é load, mais baixo. Então, esses 8 bits vão ficar mais à esquerda, esses 8 bits do DPL mais à direita. Esses dois caras formam o nosso DPTR. Ok? Por isso que eu tenho condições de chegar externamente com 16 bits, mas internamente eu trabalho com 8. Então, para chegar com 16 bits externo, eu pego 2 de 8 e formo meus 16. O que ele vai fazer aqui? Pega o A tem 04. Aqui no DPTR nós temos o DP, aí eu vou fazer a separação aqui para vocês olharem melhor. Nós temos aqui o DPH e nós temos aqui o DPL, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá. Somando os dois, DPH à esquerda, DPL à direita, aí nós vamos ter a nossa representação do DPTR com 1D00. 1D00 em DPTR com 04 do acumulador vai me dar essa informação. 04 mais 1D00.
que vai me dar no final do dia 1D04. E aí o que eu faço com esse 1D04? Vou na memória externa, pego este valor da memória externa e jogo no meu acumulador. Agora, meu acumulador vai ter o valor que está nessa posição de memória externa. Fazendo um resuminho dos nossos modos de endereçamento, nós temos 5 modos de endereçamento. Quais são? Imediato, tem um exemplo, movendo para o acumulador o valor que está aqui. Como é que eu sei? Estou botando esse sustenido na frente. 3A, então 3A vai ficar armazenado, vai mover para A por registrador. E aí, por registrador, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu movo do registrador para o acumulador, ou eu movo do acumulador para um registrador. Tanto faz. Isso tanto faz. Se é de um jeito ou de outro, é um modo acumulador. Modo de acesso à memória direto. Eu pego o valor que está nesse endereço de memória chamado 30. Eu vou lá na memória, no endereço 30, pego um valor e jogo esse valor para A. Ou eu posso fazer o contrário. Pego o valor que está no acumulador e jogo para o endereço de memória 7A. Então, eu vou lá nesse endereço 7A e coloco o valor que está contido em A. De forma indireta, também da mesma forma, ele pode ser origem ou destino. Eu tenho aqui agora a forma indireta de acesso à memória com R0. Vou no registrador R0, pego o valor que está lá, por exemplo, o valor 11. Vou no endereço de memória 11. Qual o valor que está dentro desse endereço de memória? Ah, tá o valor lá, 7. Pego o valor 7 e jogo em A. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar o valor aqui, ó, valor 5, e jogar dentro de @R01. Esse R01 aqui você descarta, tá? Ou é 1 ou é 0, tanto faz. Então eu posso colocar aqui dentro do valor, vamos supor, R1. Mas R1 não. É quem R1 tá apontando. R1 tá lá apontando para lá 1A. Vou dentro da memória, no endereço 1A, e jogo o valor que é 5 que estava aqui. E eu também tenho, por fim, como acessar externamente uma memória. Para acessar externamente a memória, nós sabemos que a gente precisa de 16 bits, por isso nós utilizamos ou um move para a memória externa com um DPTR, e já sabemos que o DPTR é composto de DPH e DPL, somando os dois de 8 bits dá o nosso DPTR, de forma indireta mais registrador base, ou seja, com acumulador. E aí eu movo da memória externa para o nosso acumulador, e eu também posso mover usando o endereço PC. Podemos ter também endereços combinados, daqueles 5 que a gente viu. Quais são eles? Eu posso ter modo registrador e direto. Então eu tenho aqui 20H, ou seja, seria direto, movendo para um registrador. Eu faço um combinado dos dois. Direto e registrador, ou seja, ao contrário. R4, o valor que está em R4 vai diretamente para essa posição de memória 30. Eu posso ter registrador e imediato, então já do imediato aqui, ó, para o R1. Posso ter direto e imediato, então posso pegar um valor imediato e colocar na posição de memória. Posso ter indireto e imediato, então pego o valor diretamente aqui, ó, imediato, 33, e jogo na posição de memória que está armazenada em R1. Vou lá em R1, tem lá a posição 12. Vou na memória na posição 12, pego esse valor 33 e jogo nele. Direto e indireto. Pego aqui ao contrário agora, né? Pego o valor que tem no R1, vou na memória, olho o que tem lá, pego esse valor e jogo em outra posição de memória. E indireto e direto, pego nessa posição 50 de memória e jogo na posição que está apontada por R0. E direto para direto, pegando da posição de memória e jogando para outra posição de memória. Repare aqui que para definir os modos de endereçamento, nós utilizamos em todos os casos quem? O acumulador. Então como é que eu sei que é imediato pura e simplesmente? Porque em um deles, em um ou origem ou destino, tem o acumulador. Então imediato, ó, o acumulador aqui. Claro que eu não posso fazer o contrário. Eu não posso pegar um valor qualquer e jogar dentro de um valor imediato. Ó, 2, o valor 2 vai receber 3. Não existe isso. O valor 2 é valor 2. Né? Valor 3A é valor 3A. Por isso que eu não tenho o inverso. Eu só tenho como passar do valor imediato
para o acumulador, caracterizando então que esse modo de endereçamento é imediato. E assim por diante. Já o registrador eu posso fazer inverso, né? O acumulador sendo ou ele o destino ou ele sendo a fonte, mas ele precisa estar lá para definir esse modo como registrador, e assim também nos outros casos. Eles podem ser tanto o origem quanto sendo a fonte, mas precisa ter o acumulador para definir que é o modo direto, indireto, imediato e assim por diante. Já nos modos combinados, não. Aí eu combino alguma outra forma sem o acumulador. Quantas instruções nós temos no 8051? Nós temos 8 bits internamente, o que daria para a gente raciocinar que varia de 0 até 255, ou seja, 256 possibilidades de instruções. Estamos certos. Porém, há um combinado disso. Se a gente for parar para perceber, nós temos aqui, então, 111 instruções distintas. Dessas 111 instruções distintas, nós temos 49 que são apenas de 1 byte, nós temos 45 que são de 2 bytes, e nós temos 17 que são de 3 bytes. Por que a gente pode variar? Porque, repare, com essas 111 instruções, o próprio move, e a gente já viu isso na aula passada, o próprio move, ele pode trabalhar com endereço imediato, e a gente já sabe que o move imediato tem um certo opcode, diferente do modo registrador, diferente do modo indireto e diferente do modo direto. Ó que bacana. Então, move é instrução, mas se eu vario essa instrução, eu tenho um opcode diferente para trabalhar com formas diferentes. Então, variando essas 111 instruções, eu posso chegar então a 255, que é um número bastante grande para a época, né? Então, opcodes, eles variam aqui de 00 até FF, claro que há a possibilidade de chegar até os 255. E nas minhas instruções, eu tenho instruções que se referenciam à transferência de dados, a parte aritmética. Transferência de dados é o move, etc., seja ele interno, seja ele externo. Nós temos aritmética, somar, subtrair, etc. Lógica, AND, OR. Booleana, só mexe com um bit só. Desvio, jump condicional, né? E outros desvios booleanos de um bit só ou desvios com mais opções. Então, todas essas instruções nós vamos trabalhar e vamos começar com a transferência de dados interna. Essa tabelinha é bastante legal, bastante intuitiva, bastante direta. Nós temos os mnemônicos. O que são os mnemônicos? As palavrinhas que a gente usa, né? O move, push, pop, né? Exchange. Então esses são os mnemônicos. E aqui ele já está me mostrando o seguinte, ó, a sintaxe é essa, só funciona assim. Eu tenho que ter o meu acumulador, seja ele como destino ou seja ele como origem. Como é que... Aí ele está dizendo, ó, esse mnemônico resulta nisso. Que operação é essa? A vai receber esse source. Se você botar um source aqui, A vai receber ele. E se for o contrário, se A for o source, então o destino que você coloca aqui vai receber o valor que está em A. Mas quem pode ser a origem? Quem pode ser o destino? Vamos mais para o lado. Olha para cá, eu vou diminuir aqui para a gente ter a noção maior. Nesse primeiro caso de cima, nesse primeiro caso aqui, ó, move A sendo destino e o source sendo aqui, eu vou circular para a gente olhar que nós podemos ter, nesse exemplo, olha que legal, os modos de endereçamento, eu vou circular aqui também para ficar grandão, os modos de endereçamento direto, indireto, registrador e imediato. Essa instrução aqui, ela atende para o source, ou seja, eu posso trocar essa origem aqui, eu posso botar um modo de endereçamento direto, já 20H, pode ser também indireto, @R3, por exemplo, pode ser um registrador, R7, pode ser esse cara, e pode ser imediato, sustenido, ou jogo da velha, ou hashtag, e um número, um A. Tá? Então eu posso trabalhar neste carinha dessas maneiras. Então é bastante intuitiva essa tabela, bastante tranquila da gente ler. A primeira coluna são os mnemônicos, a segunda coluna é qual é o resultado dessa operação,
A terceira grande coluna aqui é o modo de endereçamento que esse source ou esse destination pode trabalhar. Então você já repare que destination aqui não tem como ser imediato, a gente vai ver agora, ó. Esse destination da segunda aqui, ó, não pode ser de forma alguma imediato, ó. Ele já exclui, não tem condições, porque um valor imediato não pode receber um valor. Ele já é o valor 2, ele já é o valor 7. Como é que ele vai receber um valor? Eu posso ter como destino aqui o quê? Direto, indireto, registrador. E ó que bacana, além dessas informações que são bastante úteis, nós temos também o tempo de execução em microsegundo. Para nossas programações aqui em microcontroladores, sempre é necessário saber o tempo de execução. Move, além de ser possível trabalhar com acumulador na origem e no destino, também eu posso trabalhar com source e destination, como a gente já viu no passado aqui. Que é o quê? A gente colocar, por exemplo, um registrador para um registrador direto ou indireto. Então, quais são as possibilidades? São essas. Tá vendo? Sabendo que no destino, eu não posso colocar imediato. Ele está permitindo aqui imediato, mas ele já falou acima que o destino não pode ser imediato. Então você já tem que saber isso da linha de cima. DPTR, olha que bacana também ele fala. DPTR, ó, tem que receber um valor de 16 bits. Um dado imediato de 16 bits. E ele fala aqui do lado, ó, uma constante imediata de 16 bits. O que ele trabalha? Só com imediato. Quanto tempo ele executa? 2 microsegundos. Push, pop, trabalhar com empilha, né? Empilhar, desempilhar. A gente vai ver isso também. Como é que ele faz? Ó, só direto. Endereço direto da memória, porque a gente empilha na memória. Exchange, o que ele faz? Troca um valor. Ó, altera o dado de ACC e o byte que você colocar. Então, se você tem ACC aqui com um determinado valor, você pode colocar aqui em byte, que pode receber os valores direto, ó, indireto e registrador. Vamos dizer que você botou aqui como sendo esse byte o registrador 6. Em A, no acumulador, tem o número 2. No registrador 6, tem o número 6. Quando você faz um exchange, ele pega esse valor 2 que está aqui em A e joga no registrador 6, e o valor 6 que está no registrador 6 joga em A. Então, depois dessa operação, A, que tinha um valor 2, passa a ter o valor 6, e R6, que está aqui, que tinha um valor 6, passa a ter o valor 2. Ele troca o valor daqui com o de cá. Tá? E assim por diante. Então, todas as nossas instruções, nossos conjuntos de instruções vão estar assim, neste formato dessa tabela. É muito legal. Então, a gente vai ver, ó, daqui para frente, transferência externa, vamos ver aritmética, vamos ver lógica, vamos ver booleana de desvio e vamos ver condicional, desvio condicional. Todas têm essas tabelinhas que vão auxiliar a gente a trabalhar com esse determinado tipo de mnemônico. O que nós temos também aqui nessa tabelinha? Aí já foi uma inclusão que eu fiz na tabela. Nessa tabelinha, além disso, eu coloquei, ó, memória RAM, e coloquei, ó, move e um asterisco. Esse cara aqui tá com asterisco, eu botei aqui embaixo, para vocês saberem, são instruções que também funcionam em operações booleanas de apenas um bit. Aqui nós temos as instruções todas falando de byte. Mas quando a gente for lá falar de instruções booleanas, que trabalham só com 1 ou com 0, vocês vão ver também o move. Lá também vai ser encontrado o move. Isso é bastante interessante. Então, eu deixei já esse brinde para vocês. Né? Ah, dessas aqui eu vou ver mais algum lugar? Vai. O move tanto pode trabalhar com operações que são byte, quanto também com operações que são booleanas, 0 ou 1. Agora, a gente está vendo instruções de dados, mas para a memória externa. Essa a gente não vai trabalhar, visto que a gente vai estar trabalhando com simulador, mas é interessante conhecer, porque caso a gente venha a optar por comprar o microcontrolador ou de repente pegar a plaquinha Paradox, a gente já sabe como trabalhar com ela. Então nós temos aqui a memória externa de dados. Na memória externa de dados, eu posso acessar apenas 8 bits, caso eu queira,
ou eu posso trabalhar com 16 bits. Com 8 bits eu vou trabalhar somente com a porta 0. Lembra? A gente passa os 8 bits. Com 16 bits aí eu faço uso das duas. E para tanto 8 bits quanto para 16 bits, o meu move é move X. O meu move, ele é move X, tá? Então eu tenho a leitura aqui externa ou a escrita externa, tanto faz, né? Se eu tiver pegando do modo indireto para A, eu estou lendo externamente e jogando para A. Se eu pego de A, que é interno, né? É um acumulador interno, e jogo para esse endereço externo, então eu vou estar escrevendo. É assim que a gente faz. Isso tem 2 microsegundos. Se for a memória de código, a gente vai utilizar MOVC. Então, move puro, uso internamente. MOV puro, dados internos. MOVX, aí eu já trabalho com memória externa, X de externa, de dados. Agora, MOVC, código. E aí eu trabalho com 16 bits sempre, que vai ser com DPTR ou com PC, visto que os dois vão trabalhar com 16 bits e eu só posso ler. Lembra disso. Códigos são as instruções, é o firmware. É o programa que a gente vai fazer que é o firmware, então eu só posso ler. Ok? Já na memória de dados, lembra disso da primeira aula também, na memória de dados eu posso ler e escrever. Mudando quem é a origem e quem é o destino, eu posso ler e escrever. Na memória de códigos, eu só posso ler. Só posso ler. A gravação desse programa que a gente está escrevendo no EdSym, ou a gente escreve em qualquer outro editor, a gente vai ter que fazer como? Plugando e dando boot para passar o firmware, atualizando o firmware. Depois que atualizou, na memória externa nesse caso, acabou. Tira o cabinho lá e agora ele só vai ler. Ninguém vai operar mexendo na memória de código, é só lendo a memória de código. Vai operar trabalhando com a memória de dados, lendo, escrevendo na memória de dados. Na de código é só ler. Instruções aritméticas, temos aquelas tabelinhas também, e da mesma forma, eu coloquei aqui em cima um resuminho, ADD, ADDC, SUB-B, INC, DEC, MUL, DIV e DA. Então aqui está descrito o que ele faz. ADD puro, soma aí, ó, só pode usar o acumulador, só. Eu posso usar como fonte um byte, e esse byte ele pode ser tanto direto, indireto, registrador e imediato. Sabe, eu tenho que gravar isso? Não, com o passar do tempo, você não vai nem gravar, você vai entender que não é possível jogar um valor para o destino ser imediato. Você vai entender isso, você não precisa gravar aqui. O destino não pode ser imediato, só pode ser... Não precisa. E as operações, elas aritméticas, sempre o nosso destino, ó, repare, sempre o nosso destino é o acumulador. Então entenda isso, que destino é acumulador. A gente sempre vai trabalhar assim. E aí minha origem é byte, né? Agora, a diferença entre o ADD e o ADDC, esse C daqui, ó, é do vai 1. É do vai 1. Aquele C do PSW, aquele registro do PSW não tinha um C, vai 1, é desse cara. Pode ser 0 ou pode ser 1. Então, quando eu quero fazer uma soma somente entre o byte e o acumulador, massa, faço assim com o ADD. Agora, eu quero fazer uma soma entre o byte, o acumulador, e se por acaso houver um vai 1, eu quero também somar ele, então eu já uso o ADDC. No sub, já tem uma particularidade. Sempre vai ter, por isso que ele é sub-B, sempre ele vai ter na sua operação que contabilizar o C. Sempre vou contabilizar esse C. INC é o INC normal que a gente trabalha, né? Soma 1 e sempre a gente vai trabalhar ou com o acumulador ou com um byte. Esse byte normal, a gente não pode usar o imediato, claro. E a gente pode também, externamente, se a gente estiver trabalhando com DPTR. Decrementar, da mesma forma, eu posso trabalhar com acumulador e com byte. Multiplicar, dividir, olha o que eu faço, olha que bacana. MU-AB, sempre tem que ser assim. Não tem outro operador aqui. Eu vou usar o A, que a gente estava falando, acumulador, tal, e o B. O B, para quem não se lembra, tá lá também, ó. Então, a gente já tinha aprendido o acumulador, B também é outro tipo de acumulador que é usado para determinados fins, nesse caso, para multiplicação e divisão. O que ele faz? Ele vai pegar o valor A
multiplicar pelo valor B. De que forma? Olha para cá que bacana. B, 2 pontos, A. O que ele está dizendo com isso? Ele vai pegar, multiplicar B com A e o resultado vai estar nos dois caras. O resultado da multiplicação de A e B vai ser armazenado em BA. Olha que legal. Então, se eu pegar aqui, por que isso, Sandro? Porque o resultado de dois operadores de 8 bits pode resultar em mais do que 8 bits. Se eu pegar, por exemplo, 2 vezes 255, não vai dar um byte só. Vai ser 2 vezes o byte. Tá? Vai dar 500 e pouco. 500 e pouco eu não consigo escrever com 8 bits. Então, por isso que na operação de multiplicação, A, B sempre são usados. Eu não posso botar byte, registrador, nada. Sempre é A, B. E o resultado sempre vem B como mais significante. Eu armazeno os bits mais significantes. E depois o A. Tá? Então, A, C, C e B somente. Não posso ter as outras opções. Da mesma forma com o dividir. Dividir também é A, B. E aí tem uma particularidade. Dividindo, como é que a gente já sabe? Se eu pego A e divido por B, né? A dividido por B, o que eu tenho? Eu tenho o resultado inteiro e o resto. O resultado inteiro e o resto, que é um módulo. Então eu vou ter aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, então, o A vai ser dividido pelo B. Aqui eu vou ter a parte inteira e aqui eu vou ter o resultado, né? O resto da operação. Então vamos supor que A tenha o valor 5, B tenha o valor 2. O que acontece? Eu vou ter 5 dividido por 2. Isso vai me dar 2 e sobra 1. O que ele está falando na instrução lá? Que este valor vai ser armazenado em um determinado local e este valor vai ser armazenado em outro local. Então perceba, o inteiro vai ser armazenado em A e a parte do resto vai ser armazenado em B. Então todas as vezes que você faz multiplicação ou divisão, você sempre tem que usar A e B e sempre o resultado vão estar em A e B. Na multiplicação, B o mais significativo e A o menos significativo. Na divisão, A é a parte inteira da divisão e B é o resto da divisão. E DA, que é o ajuste decimal, uma coisa interessantíssima, só pode trabalhar com acumulador, que é você trabalhar com valores, né, que são binários, só que formar eles somente de 0 até 9. Então você vai 4 bits, 00000001 até o máximo de 1001, que vai dar 9. Você não tem mais como fazer isso. Então, nisso, usando DA, ele transforma esse valor de A em um valor que seja agora constante em decimal. Como são as instruções lógicas? Nós temos algumas instruções lógicas. Aqui também eu coloquei os asteriscos. Lembra-se, quando temos asterisco, significa que essa instrução trabalha tanto com byte, que é este caso que a gente está mostrando agora, quanto também com um booleano, 0 ou 1. Então, end, ou, clear, compare, tudo isso trabalha também com booleano. Então, nós temos aqui os ends, várias formas. Eu acho que agora, nessa altura, você já compreende como é que se usa essa tabela. Não vou precisar ficar falando uma por uma, né? Então, tem um end, tem um ou, tem um shore, né? Eu tenho clear para limpar, ou seja, zerar, independente do valor que tem em A, se é 101011, ele vai limpar todo o byte. Eu tenho complementar é o not. Então, se de repente o valor de A, o acumulador, que é 1 byte, 8 bits, tem lá todos eles 0, eu dou um complementar. O complementar de 0 é 1 e o complementar de 1 é 0. Então, se tiver 10101010, vai ficar 01, 01, 01, 01. Se tiver tudo 1, vai ficar depois do complementar tudo 0. Rotate, bacana também. Eu posso rotacionar à esquerda
Posso rotacionar à esquerda usando o valor que tenho no Carrier. Daqui a pouco eu falo como é que rotaciona. Posso rotacionar à direita. Posso rotacionar à direita usando o valor do Carrier. Como é que a gente faz uso desse rotate? Como é que ele funciona? Então vamos fazer uso aqui novamente dessa imagem. Vamos supor que A tenha o valor 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Quando eu dou um rotate à esquerda A, o resultado que vai ter depois disso aqui é: eu vou jogar todos esses valores para a esquerda. Para a esquerda. Então, eu vou ter... Joguei 0 à esquerda, não cabe mais, né? Porque minha caixinha aqui, ela é assim, 8 bits. Se eu jogo para a esquerda, ele vai sair da caixinha. Se ele sai, eu coloco atrás aqui. Então, minha caixinha agora vai ter... Vou mudar de cor para você ver qual foi que cara aqui rodou. 0 veio para cá. Este 0 daqui, ele rodou à esquerda, veio para cá. E os demais foram para frente. Então, eu vou ter 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Então, eu rodei à esquerda. Rodar à direita é a mesma coisa, só que ao contrário. O que viria para cá é o seguinte, ó. Rodando à direita o A. Quando eu rodo à direita o A, agora eu faço o contrário. Eu vou pegar este valor que está aqui, ó, este valor que está aqui, e jogar, ó, à direita. Então ele vem para cá, certo? À direita. Então o que eu vou ter? Eu vou ter 1, que é esse 1 que veio para cá, ó, à direita, e o resto continua, né? 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Porque eles chegaram para a direita. Chegaram para a direita, tá? Tranquilo? Isso é rodar à esquerda ou rodar à direita. Agora, eu posso fazer uso desse rodar à direita ou à esquerda utilizando o Carrier, o vai 1. Vamos agora usar o R, C. Rotacionar à direita, agora usando o Carrier. Para isso, eu preciso saber quem é o Carrier. Vamos colocar aqui que o Carrier, o vai 1, tá com valor 0. Não foi nada, né? Tá zerado. E o A tá com um valor. O A tá com valor. Neste momento, o A tá com valor 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Eu quero rodar à direita. Se eu quero rodar à direita, significa dizer que eu quero fazer o quê? Eu quero fazer isso aqui, ó. Jogar à direita. Para jogar à direita, com o uso do Carrier, o valor do Carrier vai para cá. E este valor que está aqui vai para o Carrier. Que eu uso o Carrier. Então, depois de rodar à direita, como é que nós temos o valor de A? O valor de A, então, vai ficar o seguinte, e o valor também do Carrier, né? Carrier vai receber 1, que é esse 1 que veio daqui, e esse 0 que está aqui veio parar aqui. Os demais casos vão passando para a direita. Então, tem 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Show de bola! Este 1 foi para o Carrier, tá aqui. O 0 do Carrier jogou para cá e empurrou todo mundo. Beleza, o resultado, depois do rotacione à direita, com o Carrier, é isso que acontece. Se fosse sem o Carrier, é como a gente falou nesse instante. Se eu quisesse rotacionar à esquerda com o uso do Carrier, é a mesma coisa. Vamos limpar essa tela, vamos voltar novamente para ela, só que agora eu vou rotacionar à esquerda com o Carrier. Nesse caso, o Carrier, vamos supor que ele esteja com o valor 1 e meu A está com o valor aqui, que vai ser, por exemplo, eu estou rotacionando à esquerda agora, eu estou com o valor 0, 1,
1, 0, 1, 1, 0, 0. Este é o valor de A. Quando eu faço agora o rotacione à esquerda, eu estou querendo que esses valores venham para a esquerda. Este 0 toma o lugar desse 1 que vai para cá. Então, depois dessa rotação à esquerda, o que nós temos? Eu tenho, então, o valor que veio para cá, que é o 1. O Carrier, ele passa a ser 0, ele recebeu esse valor aqui, e os valores passam a ser 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Pronto. Aí eu estou fazendo a rotação à esquerda utilizando o Carrier. Antes eu fiz a rotação à direita utilizando o Carrier. E antes eu fiz a rotação ou à esquerda ou à direita sem usar o Carrier. Cada um tem o seu cenário específico. Na próxima aula a gente vai fazer cada cara desse para a gente perceber como é que funciona, como é que trabalha, onde é que eu aplico cada um desses caras. E por fim, para a gente matar aqui as lógicas, nós temos também o swap. O swap é uma coisa legal pra caramba, mas primeiro eu preciso definir o que é nibble. Quando eu tenho uma coleção de 8 bits, a gente chama esses 8 bits de byte. 1101 00110. Essa coleção de 8 bits me dá 1 byte. Mas se eu pegar 4 desses caras, eu chamo cada 4 desse de nibble. E quando eu faço esse elemento sendo chamado de A, vamos dizer que esse é o acumulador. Acumulador é esse valor aqui. Quando eu dou um swap A, eu estou trocando os valores que estão na esquerda com o da direita. O nibble mais significativo, eu boto para o nibble menos significativo, e o valor do nibble menos significativo eu mando para o nibble mais significativo. Eu vou pegar esse valor que está aqui, vem para cá, e o valor que está aqui vem para cá. Isso é o swap. No final do dia, o que nós vamos ter é essa relação aqui, e isso passa a ser 0010 1101. Isso passa a ser, então, assim. O nibble da esquerda passa para a direita, o nibble da direita passa para a esquerda. Mais conhecido como nibble mais significativo, vira nibble menos significativo, e o nibble menos significativo passa a ser nibble mais significativo. Nesse momento, vamos falar das instruções booleanas, aquelas que só mexem com um bit. Ele é 0 ou ele é 1, verdadeiro ou falso, sim ou não, ligado, desligado. É nessa pegada aí. Para isso, eu já observo que eu botei vários asteriscos, e eu já havia falado dos asteriscos antes. Quando a gente falou da transferência de dados interna, eu falei que o move tinha um asterisco, porque lá na transferência de dados externa, o move utilizava com 8 bits, 1 byte. E ele tinha um asterisco para sinalizar que aqui ele também trabalharia com 1 bit. Da mesma forma, o end, o or, né, o clear, o compare, o complementar. Então nós temos algumas instruções. Essas instruções, quando a gente está trabalhando com byte, a gente usa por padrão o acumulador, o ACC, que é o acumulador que tem 8 bits, que é o byte. Quando a gente trabalha com binário, com bit, com booleano, a gente já usa o C, o carrier, o vai 1. Então note que lá nas operações com byte, sempre nas operações de end, né, ou etc, é com A. Aqui a gente vai trabalhar sempre com o C, tá vendo? Então eu tenho agora, ao invés de possibilitar uma série de coisas, modo direto, indireto, etc, não tenho isso, porque é operação binária, é 1 ou 0, então sempre tem que ter um bit aqui. Então esse end, ele vai ser, ó, ou com um bit e o carrier,
Esse outro AND, ele é um pouco diferente, porque tem essa barra. Essa barra, ele vai fazer um AND não com esse bit, mas sim com um NOT desse bit. E a mesma coisa para o OR, o MOVE. Eu posso pegar agora esse bit aqui, ó, e jogar no C, no carrier. Por isso que eu não posso utilizar o MOVE lá para programar meu banco de registradores. Porque no banco de registradores eu preciso passar bit, porém é para RS0 ou RS1. E na instrução MOVE de bit, ele só suporta a movimentação de bit 0 ou 1 para o carrier ou do carrier. Da mesma forma tem um clear. Ó, o clear aqui eu tenho, ó, posso usar. Clear é zerar, tá? O valor que tiver em C, se for 1, passa a ser 0, se for 0, mantém 0. E nesse bit também. Então, se eu tiver alguma coisa aqui com o nome bit, ou seja, o RS1, eu posso usar aqui, tá? O RS0 eu posso usar. Posso botar clear RS0, clear RS1. Se eu quiser botar 00 lá no meu banco, para usar o banco 0, então dá clear RS0, clear RS1. E aí eu não vou estar mexendo no carrier, no auxiliar carrier, no flag 0, no paridade, no overflow, todos os outros bits que compõem o meu PSW. Set bit, a gente fez isso inclusive também, setando bit lá no meu RS1 ou no meu RS0, eu posso colocar valor 1, se tiver 0, passa a ser 1. Complementar binário de um bit agora, se é 0 passa a ser 1, se é 1 passa a ser 0. E eu tenho agora desvios, ou seja, saltos. Isso é bastante legal. Como é que eu faço esses saltos? J aqui sempre é de jump. Jump, de saltar. Saltar se o quê? Se os desvios, eles são desse aqui, condicionais, eles têm que atender uma condição, ele vai saltar C. Se existe o C. JC é se existe C. O que é se existe C? Se existe valor 1 em C. Se existe valor 0, tem que ser não C. JNC. Então ele vai saltar para onde? Para um endereço relativo. Esse endereço relativo é aquele valor que a gente botou lá como rótulo. Posso definir rótulos e eu posso definir, olha, se o carrier for 0, ou se ele for 1, a depender de qual instrução eu estou utilizando, salte para esse local. Da mesma forma, eu posso fazer isso não me baseando no carrier, e sim num bit. E esse bit eu tenho que botar aqui. Por exemplo, quem pode ser aqui o bit? Pode ser o RS0 ou pode ser o RS1. Eu quero saber se está setado o banco 0. E para saber se está setado o banco 0, eu preciso saber se o RS1 é igual a 0 e se o RS0 é igual a 0. Então eu posso fazer isso. Eu posso botar o RS0 aqui ou eu posso botar o RS1 aqui. E eu digo, salte para determinado local. Qual é o local? Eu tenho que descrever aqui. Se existe um, ou salte para determinado local, que é o que eu vou descrever aqui, um rótulo. Se não existe um, está zerado. Se tem 0. E eu ainda posso fazer uso de uma coisa interessante, que é saltar, me baseando nesse cara que está aqui, RS0, RS1, que é o que a gente está usando como exemplo, mas pode ser qualquer valor que tenha resultado bit, que seja armazenado um bit nele. Então eu vou me basear para saltar neste valor, mas depois que eu fizer esse salto, para esse relativo aqui, eu vou limpar. Esse C aqui não é de carrier, é de clear. Eu vou limpar o valor que está nesse bit. Por exemplo, se de repente eu estou com RS0 com valor 1, eu quero saltar, dou um jump, se existir realmente bit, ou seja, eu vou saltar. Porém, depois que eu soltar, eu quero limpar o RS0 que está com valor 1, botar ele valor 0. Então eu posso fazer uso dessa coisa. Em uma só instrução, eu faço essas duas operações. Sandra, eu poderia fazer JC, saltar, depois pegar aqui e dar um clear bit? Poderia, são duas instruções. E a gente já sabe que duas instruções são dois espaços da memória de código que você está armazenando,
E são duas execuções que você vai estar tendo. Aqui, neste caso, o tempo de execução para o clear é 1 microsegundo e para o jump são 2 microsegundos. Então, você teria 3 microsegundos. Se você usasse essa instrução de baixo, que já salta e já limpa imediatamente, você teria 1 microsegundo a menos. Você ganharia 1 microsegundo. Vamos falar de instruções de desvio incondicional dessa vez. Essas instruções é bem similar àquelas que a gente faz em alto nível, que são chamando função, por exemplo. Eu pego o valor inteiro e coloco em A, pego outro valor inteiro e coloco em B e chamo uma função somar. Não precisa ter uma condição para chamar. Se aquilo acontecer, se aquilo outro acontecer, não. Eu simplesmente vou lá e chamo a instrução. Então, essas instruções que estão aqui fazem justamente isso. Chamam uma função, chamam um método, outra coisa assim. Tá? Claro que não baixa o nível. Então, nós temos instruções aqui bem poucas, que são jump. Vimos já ela, inclusive, né? JMP. Ela simplesmente, quando chega nessa instrução, ela não vai pensar em nada. Ela simplesmente salta para o endereço. Este endereço, ela pode ser um endereço direto, como a gente está vendo aqui, ou ela pode usar a forma indireto mais base, que a gente também já viu. Se for para saltar externamente, o endereço de memória externo. Internamente, a gente bota o endereço aqui já direto. Call seria a nossa subrotina. Então, as funções, como eu falei para vocês, você está lá no seu código e chama uma função. Então, você está desviando daquela sequência de código. Você está chamando um outro código que está em outro local do programa. Esse call aqui, address, é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar também com subrotina, não se preocupe. Hat é para você voltar de uma subrotina. Então, ela não precisa ter condição nenhuma. Simplesmente acabou a subrotina, ou seja, a função que você definiu acabou, vai retornar para quem chamou. Não precisa, se acabou, vai acabar, né? Ali é o ponto de acabar. Hat I é a mesma coisa de retornar, que a gente viu antes no hat, porém, dentro daquele espaço de interrupções que a gente já viu na primeira aula. Lembra que a gente tinha espaços destinados à interrupção? Como a gente volta de lá daqueles espaços? Com esse hat I. E NOP, No Operation, que simplesmente não faz nada, mas consome tempo. Microsegundo. Se de repente você está precisando fazer uma sincronização dentro do seu código e nessa sincronização você precisa de 3 microsegundos, você pode usar 3 NOP, por exemplo. Tá? Tô dando exemplos esdrúxulos aqui só para vocês entenderem. Incondicionais, então jump, call, hat I e NOP. Agora, olha que bacana. Também a gente viu isso na primeira aula. Eu tenho desvios incondicionais que podem ser curtos. Por serem curtos, só vão até 255, de 0 a 255, usam 8 bits. Eu tenho absoluto, nesse caso ele está usando 11 bits. E longos, que vai toda a extensão de endereçamento que a gente tem, não internamente, claro, mas possível externamente, que é o longo. Como é que funciona isso? Na frente desse carinha, deste ou deste, ó, do jump ou do call, nós vamos ter ou pura e simplesmente jump e call, ou S-jump, S-call, ou A-jump, A-call, ou L-jump, L-call. Tá? E aí, depende do que você queira, você vai usar um ou outro, tá certo? Vamos trabalhar com todos eles aqui para a gente também saber como é que funciona cada um. Instruções de desvios condicionais. A anterior foi, chego na instrução, pura e simplesmente desvio. Essa agora eu desvio independentemente. Nós temos os mnemônicos condicionais JZ, JNZ, TJNZ e CJNZ. Cada um fazendo uma coisa que aquela tabela também explica pra gente, normal, como a gente já conhece. Então nós temos desvia se é 0 ou se não é 0. Olha que legal. A gente já tinha visto isso, só que com C. Porque o desvio que a gente viu condicional foi binário. JC. Lembra que todas as vezes que eu trabalhar com binário, eu trabalho com C. Todas as vezes que eu trabalhar com byte, eu trabalho com A.
Sandro, mas não é JA aqui. Não, é JZ. Por que Z? Porque o meu A, ele confere no A. O meu A tem que estar zerado se é zero. Se not zero, ou seja, se não é zero. Aí ele desvia para esse endereço, que é um rótulo que a gente pode colocar. Essas instruções aqui embaixo a gente vai usar muito. Que é o quê? Olha que bacana. Decrementa e pula. Decrementa esse D. Jump not zero. Eu decremento esse valor que está aqui. Por exemplo, você quer fazer um loop. E aí você quer botar um valor, por exemplo, em R3. R3 você botou o valor 2 em R3. Então o que acontece? Na primeira passada ele já decrementa, vira 1. E aí ele faz, olha, se não for 0, ele salta. É 1, ele volta. Volta para onde? Para o início do loop. Volta e decrementa. É 0? É. Aí ele não faz mais nada. Tá certo? Porque ele só volta, só vai desviar, só salta se for diferente de 0. Aí ele vem para cá. Se for 0, ele passa a batida. O lado de cá é um comparar. Comparar com quem? Esse cara, o byte, vai comparar com o acumulador. Então, esse cara aqui ele vai fazer o quê? Por exemplo, poderia ser um R3 aqui. Um R3 tem um valor 2. Ele compara. Salta para este carinha daqui, que é um rótulo. Se não é igual. Toda vez que esses dois elementos não forem iguais, ele vai saltar para cá. Ele vai comparar esses dois. Se não for igual, ele salta para cá. E eu posso usar também. Aqui eu estou fazendo acumulador como destino e aqui o meu byte. Eu posso usar um endereço imediato. Olha que legal. Então eu vou comparar este byte com o endereço imediato. Então esses dois aqui, ó, né? É uma instrução só, mas eu posso ter duas relações diferentes. Byte comparando com o acumulador ou o endereço imediato comparando com o acumulador. Para finalizar, um resumo da aula de hoje. Modos de endereçamento, foi o que a gente viu. Imediato, registrador, direto, indireto, registrador base mais indireto e um combinado ou um misto deles. E também vimos todas as instruções do nosso Intel 8051. Aqui eu tenho descrito as de transferência de dados, a aritmética, lá de cargas lógicas, booleana e desvios de programa. Botei asterisco para aquelas que se referenciam nas cores, ó, asterisco aqui em azul, eu tenho esse carinha em azul. Porque essa transferência de dados, ela é byte, mas o move também trabalha com booleano. Bem como as lógicas, eu botei asterisco e coloquei que elas também trabalham com os booleanos, tá? Aqui embaixo, ó, booleano. Tranquilo? Então nós temos aí 7, 8, 10 tal, que vai dar aquele total que a gente já viu antes. E também, lá no início, falamos do nosso registrador Program Status Board, que é o registrador que cuida do status do nosso programa e que também permite que a gente faça a modificação do banco de registradores para nosso uso.